Estamos aqui com mais um podcast, o de número 3, se não me engano. O número 3. Eu estou aqui com uma pessoa que eu conheço há pouquíssimo tempo, mas já admiro, já gosto. Cara pra cima. Raoni, que antes eu chamava Raoni, né? Agora eu chamo de Raoni. Raoni, muito bem-vindo, né? A nossa casa, porque a Triunfo é a nossa casa. E queria que você desse aí suas considerações iniciais para a gente fazer esse bate-papo, falar um pouco sobre a melancia ou sobre sua origem. A gente tem alguma coisa para falar. Verdade. E antes de tudo, eu só tenho uma coisa para te dizer. Pra cima deles! Pra cima deles, Triunfo Imóveis! Fala um pouquinho aí, pode dar a tua Cara, eu queria agradecer por essa oportunidade, né? Eu acho que falar um pouquinho da história dos membros da Triunfo Imóveis, eu acho que é um pouquinho falar da Triunfo. E para as pessoas conhecerem um pouquinho da nossa essência, da nossa história, eu acho muito importante. É a primeira vez que eu vou contar minha história. Comprei até um sapato novo para vir para a história, mas não vai aparecer aqui, ó. Mas é isso aí, Radal. Eu acho que a gente está aqui para falar um pouquinho do que tu sempre fala, é a vida real. Como a gente resolve nossos problemas, como a gente consegue vencer a dificuldade do dia a dia e alcançar nossos objetivos. Porque eu costumo dizer, um podcast não é uma entrevista, é uma conversa, né? Sim. E assim, eu acho que todo mundo gosta de saber de histórias, né? Histórias reais. A gente já vive num mundo de fantasia, onde as pessoas vivem... Eu trabalho com rede social, então eu vejo muita coisa fake, muita gente querendo parecer ser bom, gente querendo parecer ser interessante. E uma coisa eu percebo, todo mundo tem algo interessante, tem uma história legal para contar. E aqui na Triunfo eu encontrei de cada um das pessoas aqui, não só você, já falamos com o Rafael, né? Mas eu conheço todos aqui que eu tenho conversado, falado um pouco sobre a vida, tem uma história assim que dá um filme. E a tua não é diferente. Então, eu acho que é legal as pessoas conhecerem, aproximar, humanizar, falar um pouquinho, né? E a tua história é muito interessante, né? Vamos voltar no tempo, fazer aquele de volta para o futuro, né? De volta para o passado, na verdade. Então, assim... Se pudesse aparecer uma imagem, né? Seria... comendo uma melancia lá em Arari. Então, conta um pouquinho. Eu sei que você é de Arari, começou lá em Arari a tua história. Como é que é isso? Como é que era a tua vida lá em Arari, lá nos primórdios? Na verdade, não nasceu em Arari, né? Não. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica em Brasília. Foi onde ela engravidou e me teve lá. Quando eu vim para Arari, eu acredito que já eram 3, 4 anos de idade. Mas aí eu me considero 100% de Arari, né? Eu sou apaixonado pelaquela terrinha. Eu acho que... Às vezes as pessoas me perguntam, cara, por que tu fala tanto de Arari? Eu digo porque lá está a minha história. Lá estão as pessoas que me viram crescer, aquelas brincadeiras de rua, brincadeira de taco, tudo. A minha história está lá. São aquelas pessoas que me conhecem de verdade. Ali está a minha origem. E sou filho mais velho de 3 filhos. Como eu falei, minha mãe é empregada doméstica, não conheço meu pai. Quando ela veio só. E sou aí o filho mais velho. Tenho o Ronald e o Robson Fernandes. Tem um que trabalha aqui, né? Que eu fui saber ontem, cara. A gente já trabalha há um tempo aqui e acabei não sabendo. E foi uma grata surpresa saber que tem um irmão teu aqui, né? Cara, que legal. O Robson é o meu irmão mais novo. Sempre me acompanhou para onde eu trabalhei. Quando eu comecei lá na fazenda, em Arari, que a mamãe trabalhava... Induzi ele a aprender a dirigir, veio para São Luís, trabalhou na conveniência comigo, trabalhou no posto comigo, depois entrega, veio... Não entrega, para, tu já tá atravessando, Raul. Verdade. A gente já tá em Arari, tu é criança, veio de Brasília. O candango que veio para Arari comer... Para quem não sabe, Arari é conhecido aqui no Maranhão como a terra da melancia, né? Isso. E a gente brinca... com isso sobre melancia. Então eu vou brincar muito sobre isso, melancia contigo. Eu pedi até para comprarem uma melancia grande que a gente ia botar aqui em cima da minha, mas não trouxeram, então fica só na vontade aí. Podcast beliscando melancia. Poxa, seria maravilhoso. Mas vamos lá. E como é que foi lá a tua infância em Arari? Vamos dizer, porque veio de Brasília, tá bom, você não sente muito, mas é diferente, né? Vindo de uma cidade grande para uma cidade pequena.
Isso eu estou falando lá na década de 90, 80, né? Isso. Mais ou menos isso. Na verdade, eu não lembro. É como se não existisse na minha memória essa outra parte. Existe na minha memória Arari pra frente. Ah, legal. Então, como foi assim a tua infância em Arari? Foi uma coisa... Assim, eu já sei que não foi tão fácil, né? Mas me conta um pouquinho até a tua adolescência. Como é que foi a tua vida lá? Apesar de não ter sido fácil, mas assim, eu acho que foi uma infância fantástica. Brincamos muito, nos divertimos, aquela vivência de interior. Mas assim, a dificuldade era grande na época, entendeu? Então eu lembro assim que... Coisas que a mãe da gente fala hoje pra gente, mas eu ainda lembro que às vezes a gente almoçava, jantava pirão, ainda era daquela época. Eu lembro que eu tinha... Pirão ou chibel? Chibel. Chibel. Acho que não... pirão é hoje. Fuja das suas origens. Chibel. Eu acho que pirão já é mais chique. Pirão já é hoje. Chique. Então era chibel mesmo. Chibel, pra quem não sabe, conta um pouquinho como é que é o chibel lá. É água? Mesmo era água, tempero seco e farinha. Deixava inchar um pouquinho e... Era desse jeito. E ainda tinha outra. Eu lembro na época que eu tinha 3 bermudas. E assim, a maioria das roupas que a gente tinha, como minha mãe era empregada doméstica, ela ganhava essas roupas das pessoas. Então, eu acho que já adolescente mesmo, eu vim ter um sapato meu, uma roupa minha mesmo. Mas era massa, cara. E eu lembro que eu tinha que jogar bola e tinha que ter cuidado na hora de chutar, que se rasgasse o short... Tinha um short pra jogar bola, um pra sair de noite, um se tivesse algum aniversário, alguma coisa. Cara, é engraçado tu falar isso. Até comentar uma coisa engraçada, porque hoje em dia eu vejo que as pessoas hoje tratam a felicidade baseada no ter. Ah, se eu tenho dinheiro, eu tenho condição de ter um videogame. Meu filho tem que ter um videogame, meu filho tem que ter o brinquedo do ano, meu filho tem que ter um celular bom. Cara, e felicidade nunca teve a ver com isso. Né? Eu tive uma... Eu nunca passei necessidade, não vou mentir. Tive uma infância classe média ou classe média alta, mas, assim, tive amigos pobres, a gente tinha muito isso na minha época. Tinha essa diferença. Eu vou entregar a minha idade, né? Na década de 80, então a gente tinha muito isso, não era muito baseado nisso, em ter o videogame do ano. Tive vários videogames na minha infância, mas também brincava na rua, ia pra periferia, porque tinha amigos da periferia, tinha parentes da periferia, e isso nunca impediu ter amizade ou outra coisa. E hoje eu vejo muito isso, né? E você contando sobre a tua infância lá em Arari, que é um interior da Baixada, um interior até pequeno, né? O interior acho que tem 20 mil habitantes, 25 mil. 29 mil habitantes hoje. Na época, imagina, né? Até para atravessar precisava sei lá, que tem um rio, né? Que tem passa lá. Então, assim, eu vendo tu falar, a infância ela não foi baseada, foi uma infância boa, sem dinheiro, com 3 shorts e foi boa do mesmo jeito, né? Só lembranças boas, foi uma época fantástica. Porque não tem a ver sobre dinheiro. Né? Videogame que a gente tinha na época era o rei. E já começa lá desde essa época já começa o bom relacionamento. Eu tinha um amigo, Diego Luiz, e ele tinha videogame. Tu não esquece o nome dele por causa do videogame, né? Então quando ele me emprestava esse videogame que eu levava pra casa, eu era o rei. Era quem conseguia entrar na sala entrava, quem não conseguia ficava lá na janela assistindo. Mas era massa. Imagina, né? Sim, aí conta, e tua mãe trabalhava onde lá? Porque ela veio da empregada doméstica e ela começou a trabalhar lá em Arari. Eu penso assim, era na época, eu conheço, porque também frequentava o interior, minha família é da Baixada, e eu lembro que Arari era pequeno, então ela deve ter tido dificuldades também para conseguir emprego, não sei, conta um pouquinho. Eu acho assim, a maior dificuldade que a mamãe teve... não no emprego, eu acho que mais relacionamento na época com meu avô. Como ela me teve fora do casamento, então ela passou por aquele preconceito que as pessoas falam do passado. E eu via que ela tinha um pouco dessa rejeição com meu avô. Mas foi tranquilo. Para ela, ela era muito conceituada na cidade, por exemplo. Se tinha um almoço entre políticos, um almoço de pessoas importantes na cidade, ela era chamada para cozinhar, porque ela era muito boa no que ela fazia. E eu lembro que a gente quase não via a minha mãe, né? Trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Peraí, só um segundo pro meu café, porque eu sou regado a café. Obrigado. Tava perdendo a força aí, né? Pelo menos cheirar. Tá bom. Tá Voltou certo. a força. Pronto. Continua.
Pois é, ela tinha esse respeito e tem até hoje. Então, eu acredito que foi um dos pontos que me fez estar aqui hoje, que é aquele network da época. Então, ela me levava para aquelas casas, eu comia daquela comida. E às vezes, quando eu voltava para casa, eu não era ingrato. Mas, cara, eu queria comer aquela mesma comida que eu já tinha comido. Eu via as pessoas se vestindo diferente, o relógio, que não tinha como ter um relógio. Então, chegava de carro, entendeu? Para mim, tudo aquilo me impressionava, me fascinava. Não era uma questão de inveja, mas eu me perguntava, cara, por que eu não podia ter aquilo? Por que eu não posso ter? Então, aquilo me motivava e assim, eu adorava acompanhar ela onde ela fosse, porque eu queria estar no meio daquilo que fugia da minha realidade. Ficava uma sementinha, né? Uma sementinha. Como diz a Bíblia, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não sabe viver. Ficou um pouquinho naquele local ali de fartura, cria aquilo, por mais que a gente não é ingrato nem nada, mas fica. Sim, não, claro. Conformado, mas insatisfeito. Isso, perfeito. Conformado, mas insatisfeito. Eu acho essa frase assim, muito legal, vou copiar ela, vou roubar ela. Mas e aí? Mas tua mãe então trabalhava só fazendo comida ou mais alguma coisa? Minha mãe, ela assim, nos intervalos, ela era zeladora de uma escola. No caso, o primeiro período, os alunos saíam às 11 da manhã, ela iria lá, tinha que deixar a escola limpa. E na parte da noite. Aí fazia esse almoço, entendeu? Ela nunca gostou muito de trabalhar fixo. O único lugar que ela trabalhou fixo foi nessa fazenda onde não só ela, mas desenvolveu intelectualmente a gente, né? Ela trabalhava no lugar onde nos receberam muito bem, tanto a mim quanto meus irmãos. E lá eu aprendi a dirigir e comecei desse network que eu te falei que ela proporcionou pra gente, foi de lá que eu aprendi a dirigir, foi de lá que eu comecei a me relacionar, ouvir coisas diferentes, ouvir sobre viagens, sobre vestibular. Vestibular, eu lembro que vestibular na época era uma coisa assim, que a gente no nosso meio dizia, isso é para rico, você nem deve nem pensar nisso, esqueça isso, procure trabalhar, procure ser carpinteiro. Meu avô era carpinteiro, né? Eu só sabia pregar, não sabia fazer nada, nem serrar, nunca me interessei. E nem lá na fazenda também, eu nunca me interessei pela questão de gado, ou não sei nem montar no cavalo, entendeu? Mas eu me interessava o quê? Pelos carros, pelo que pudesse me tirar dali. Por exemplo, eu vou aprender a dirigir e o dia que precisar de alguém para dirigir, vão me conectar, vai me levar para São Luís, entendeu? Então eu já tinha essa visão naquela época. E assim, eu aproveitava tudo. Por exemplo, meu chefe, ele estava perto, eu colava nele. E se ele dissesse assim para mim, tô com sede, se ele falasse para alguém que ele estava com sede, eu corria, tá aqui. Então eu me fazia necessário. Proativo. Eu sempre digo que nos empregos que eu tive na vida, todos eles, eu criei eles, entendeu? E semana passada, Radal, eu vi uma pregação lá no Verbo da Vida, fantástica, contando a trajetória de José. Que José, ele prosperou sem ter R$1 no bolso. Justamente. Entendeu? Ele prosperou. Então, às vezes você está prosperando, e eu prosperava naquela época, mas assim, todo tempo com aquela sede de ter. Um dia eu vou ter aquilo. E eu não percebia que eu já prosperava. Só pelo fato de eu estar no meio daquelas pessoas, ouvindo uma conversa diferente, sentindo o paladar ali, comendo comidas que eu jamais o meu meio poderia me proporcionar, ouvindo falar de viagens. Então, tudo aquilo ali já fazia parte dessa prosperidade. Entendeu? Ali, como é que... Me explica como que eu ia aprender a dirigir. Eu não tinha condição nem de comprar uma carteira. Onde que eu ia ter esse instinto para dirigir? Entendeu? Porque de lá veio tudo isso. Da carteira de motorista foi que me trouxe para São Luís. Entendeu? Que me trouxe, que me deu a oportunidade de trabalhar aqui. Certo? Mas tudo nesse... E é legal isso. Assim, eu acho fantástico essa mensagem. Porque não tem a ver com dinheiro, né? Eu digo muito... a gente tem uma frase lá na agência que a gente fala muito sobre over-delivery, sempre entregar a mais. Isso. Não é porque tem um contrato dizendo que a gente tem que entregar aquilo que a gente só vai entregar aquilo, a gente tem que entregar aquilo e a mais. Perfeito. Eu acho que a proatividade, eu nunca conversei, entrevistei, ou já li uma biografia de alguém que prosperou sem ser proativo.
Eu acho que isso é uma das primeiras coisas que a pessoa tem que ter. É proatividade, é querer sair desse ponto A, chegar no ponto B, sabe? Não estar conformado com a situação onde se encontra. Sim. Mas não deixar de ser grato, né? E isso, essa gratidão, assim, ó, por muito tempo, por isso que eu friso minha mãe, porque isso foi, digamos, de 5 anos pra cá. Eu tive vários heróis. Eu tive o filho do dono da fazenda, eu tive o dono da fazenda, eu tive Francis Telmo, eu tive Dani, as pessoas que me ajudaram a estar aqui. Então, assim, como os meus heróis, mas o meu principal herói foi a minha mãe. Ela que me colocou no network, porque hoje todas essas pessoas que eu citei, elas vieram de lá. Eu conheci através daquele network que ela me colocou. Entendeu? Então, por isso que eu digo assim, a gente foi prosperando sem ter um centavo. Eu acho assim, o percurso, você prospera no percurso. O que nós temos hoje é o resultado, entendeu? O que nós alcançamos é o resultado. Mas esse percurso é muito importante. Eu lembro que o meu chefe, quem eu era na fazenda? Eu era o filho da empregada. Certo? Mas tinha uma viagem para São Luís, vinha um motorista, eu lembro que na casa do meu chefe tinha casa, e atrás da casa dele tinha um anexo para empregados. E um dia me trouxeram para São Luís. Cara, todo mundo ficou nos anexos, me botaram no quarto, sozinho no ar-condicionado. E eu, cara, mas não entendi. Então assim, eles me tratavam de forma diferente. O filho da empregada, quando não estava lá, eles perguntavam, cara, cadê Raoni? Tô sentindo falta dele aqui. Entendeu? Então, eu fazia isso acontecer. Entendeu? Você está ali presente, atento. Eu acho que é o que a gente talvez sente um pouco de dificuldade até na geração de hoje. Às vezes, uma coisa que eu fiz muito, cara, que eu dizia para que eu acho falha um pouco na geração de hoje, mas assim, engolir sapo. Entendeu? Você ouvir as coisas ali e entender que o que você ouviu, você pode ressignificar. Entendeu? E mudar aquilo ali, melhorar. Hoje você pega um jovem, um adolescente que trabalha contigo, não digo nem um jovem que tu não trabalha com adolescente, mas eu digo que tu pega um jovem e ali, tu dá uma chamada no cara, de repente ele vai se zangar, pega as coisas dele e vai embora. Entendeu? Não existia na época essa opção para mim. Então quando eu via, eu era chamado na catraca, alguma coisa, isso aqui, não faz isso aqui, não pega isso aqui, não entra ali. Entendeu? Então eu sabia muito bem na época me posicionar. Se estava todo mundo na mesa, eu ficava ali em pé como um mordomo. Se me convidava para sentar na mesa, eu sentava e às vezes mamãe me chamava. Olha, nem toda vez você senta. Entendeu? Não confunda as coisas. Aí eu fazia, não, tá aqui, tá tranquilo, tô servindo vocês e tal. Entendeu? Para quê? Para não ser aquele cara entrão, saber sempre você estar no lugar. O que isso ocasionava nisso? Para todos os lugares eles queriam me levar. Isso daí, sabe como é que se chama? Valores. Valores. Sabe, eu trabalho com duas adolescentes, são minhas filhas. Eu tenho uma e eu trabalho com essas adolescentes, né? A aborrecência que eu chamo, né? A aborrecência delas. E te falo, eu sinto hoje que é muito mais frágil, mas eu tento passar esses valores. Não é porque hoje a gente tem uma condição maior, nunca passei aperto, mas eu vim de uma família também, que veio do interior, que minha mãe trabalhou na casa também, era uma empregada, meu pai também, né? Ou almoçava ou jantava, ele escolhia no dia, porque tinha que prosperar, e conseguiram prosperar, e graças a Deus sou grato a isso, mas eles nunca deixaram de passar os valores para mim, sim, assim como eu passo para as nossas filhas. O que eu sinto hoje é que o pessoal é muito frágil. Né? Eu digo que para prosperar hoje, você falou uma frase excelente, que é engolir sapos. Eu digo que prosperar é a arte de engolir sapos. Porque hoje em dia as pessoas têm muito direitos, mas não querem ter deveres. E às vezes você precisa engolir sapo para que você aprenda. Você tem que tirar alguma coisa daquilo ali, e as pessoas não querem, acham que são injustiçadas. Ah, meu Deus, brigaram, reclamaram. Isso eu sinto assim, hoje, para quem não sabe, você é diretor hoje da Triunfo, né? A gente está contando uma história aqui de alguém que hoje tem um cargo assim alto, né? Ganha bem e tá alcançando voos maiores, e a gente vai chegar lá, mas que tem os valores lá, veio lá de baixo, né? Sim. Veio lá de baixo, entre aspas, mas veio lá de uma vida não tão fácil, mas ao mesmo tempo que trouxe valores para ti, né?
te levaram, te impulsionaram para ser quem é hoje. Não é isso? É verdade. Sim, aí tava lá na fazenda, entendi, mas aí estava tendo aqueles valores, estava estudando, e aí? Quando é que tu veio para cá, para São Luís? Porque chegou um momento que teve que vir, né? Tu tinha essa vontade dentro de ti, não, quero ir para capital. Mas eu estava dividido entre o menino do interior e o menino da visão. Entendeu? Era como eu cheguei numa fase em que talvez eu quisesse aquela vida lá. Só que aí eu já estava namorando e a minha esposa já estava distante daquela visão. Ah, tá desde lá já? É a mesma? Quem me trouxe para São Luís praticamente foi ela. Ah, legal. Inclusive nesse mês a gente faz 10 anos de casamento, de casados. Vou dar um prêmio para ela depois, te aguentar 10. Isso, acho que até eu vou dar um prêmio para ela também. Sim, então nessa época, Radal, o que acontece? A Laiane, que é minha esposa, ela terminou o ensino médio e ela tinha que fazer, e ela queria fazer vestibular, o que pra mim era inalcançável. Nem vestibular de quê? Tipo assim, eu não sei se na época, se já era na minha cabeça, mas assim, eu era induzido a empreender, a trabalhar, a ganhar logo dinheiro, não a fazer faculdade. Mas ela veio para São Luís e teve que fazer a faculdade. Aí eu tinha uma opção. Ou ela ia ficar aqui o ano todinho, aí eu ia lá em Arari, eu teria que vir. Entendeu? Então me impulsionou. Eu peguei minhas coisas, assim, do nada. A gente tá nós dois conversando e tu toma uma decisão. Aí eu disse, rapaz, quer saber? Vou pra São Luís. É o gatilho, né? É o gatilho. Eu tinha uma tia aqui, perguntei se ela tinha um quartinho pra mim, ela disse que tinha. Aí eu peguei minhas coisinhas, meus 3 shorts, um sapato. Eu tinha um sapato furado que eu passava o culto. Nessa época eu já tinha me convertido e eu passava o culto todinho com o pé dobrado assim, ó. Chega essa voltada da câimbra na perna, cobrindo o buraquinho do sapato. Juntei meus caquinhos, deu numa bolsa só, vim para São Luís. Só que quando eu vim para São Luís, eu sempre pensei o que eu queria para mim, eu queria para meus irmãos. Então eu pensei, o mais rápido possível, eu tenho que trazer meus irmãos para cá. Mais uma vez as conexões. Quem me deu um amparo aqui? O filho do dono da fazenda, que era o Anderson. Que era o cara que pegava o carro dele e ia me buscar na Coabre para eu andar com ele. Porque ele sabia que nós tínhamos uma conexão forte, entendeu? Eu era o cara que estava atento sempre, o que tu precisa e tal. Era o menino que cresceu do lado dele dando aquele apoio. Então, nós criamos um elo muito forte. E tudo que ele ia fazer aqui em São Luís, ele sabia que eu estava lá na casa da minha tia, desempregado, sem fazer nada, ele pegava e me levava junto. Um dia, nós pegamos, ele encostou o carro numa loja do tio dele que tinha uma empresa que prestava serviço para a Semar. Automaticamente, os valores lá do passado, automaticamente, na hora que eu desci do carro, eles estavam tirando umas coisas de uma caminhonete. Eu peguei e automaticamente fui ajudar, não queria nem saber quem era. E já fui e comecei a ajudar. E terminei de fazer essa muda. Quando terminou, aí Anderson conversou um pouquinho com o tio dele e a gente foi embora. Depois o tio dele ligou pra ele perguntando quem era aquele menino. Ele disse, rapaz, o menino que veio de Arari não tá trabalhando, pois pronto, eu quero que ele trabalhe comigo. Proatividade. Pronto. Aí já, naquela hora, foi o meu primeiro emprego em São Luís. A proatividade já tá te levando, já te deu esse presente. Pronto. Aí, qual foi esse primeiro? O que esse menino sabia fazer? A carteira lá do passado, que é aquela que eu tive a necessidade de tirar ela, eu já tinha minha carteira de motorista. Então eu fui ser motorista dessa empresa. Tipo assim, motorista faz tudo. Vai pagar uma conta, resolve isso aqui na Semar, vai no banco, leva o menino na escola. Então eu era esse cara. Primeira missão minha, jornal pequeno, eu acho que era no centro. Era ali perto do Ferro de Gomar, ali descendo a Magalhães de Almeida. Pronto. Meu irmão, ele me olhou e disse assim, quero que você leve esse documento lá no jornal pequeno centro. Você sabe onde é? A alma saiu do corpo em 1 segundo e voltou. Sei, me dei a chave. Tá, pá. Aí o que foi que eu fiz? Liguei pro Anderson, que era o que me dava o apoio. Anderson, cara, como é que eu chego na Semar? Não tinha Waze, não tinha... Eu não lembro nem se eu tinha celular, pra começar a conversa. Entendeu? Então, Não, eu já tinha, era o telefone da empresa, eu ganhei um telefone da empresa para me comunicar, né? E o Anderson foi me orientando, vai assim. Meu irmão, foi uma maratona, mas eu consegui chegar, e assim que eu aprendi a andar em São Luís. Cara,
Que legal, que legal. Entendeu? Sim, Foi o meu primeiro emprego. Foi tipo um faz tudo. Um faz tudo. O Severino, né? Severino, era o Severino. Manda reunir que ele faz. E assim, o que me dava pra resolver, eu resolvia. Entendeu? Isso é legal. Aí como é que eu saio dessa empresa? Aí que entra o Francistelmo na história. Lá vem o grande Francistelmo, né? O anjo Francistelmo. O anjo Francistelmo. E o Francistelmo prestava serviço para essa empresa. Ele fazia a manutenção dos computadores. E o Francistelmo sempre estava por lá, né? E um dia o Francistelmo levou uma proposta para o dono da empresa, que era o Marinho. Se eu não me engano, eles compraram junto uma loja da Claro, lá no João Paulo. Só que a Claro estava chegando aqui. Por exemplo, a Claro estava instalando as torres no interior. E o que o Francistelmo tinha que fazer? Uma ação. Tipo assim, não está instalando a torre? Tipo assim, daqui 2 dias vai inaugurar a torre da Claro. Então, estrategicamente, nós estávamos lá com uma lojinha da Claro, vários celulares para vender. Entendeu? Então era isso, a gente ia de cidade em cidade onde eles estavam inaugurando as torres e vendendo celular. Só que um detalhe que ninguém sabia: Francistelmo não tinha carteira de motorista. Entendeu? Então, mas só que ele também, estrategicamente, ele não quis dizer para o sócio e disse assim: cara, eu preciso de alguém para me ajudar nessa empresa, até porque eu vou estar lá cadastrando os celulares, eu preciso de alguém para a gente ver como é que é, e também 2 vendedores. Nessa, eu fui. Aí que foi meu link com o Francistelmo, certo? Chegou no interior. Você tem quanto tempo? Tem 10 de triunfo, deve ter 14 anos. 14 anos. 12, 14, mais ou menos isso. Então, quando chegava no interior, o que nós tínhamos que fazer? Armar uma tenda, armar a barraquinha para colocar os celulares, contar os celulares. Aí eu tinha que dar jeito de... Aí nós tínhamos que achar ponto de energia, fazer toda aquela montagem. Mas quem era o Raoni? O Raoni era um motorista. Eu não tinha nada a ver com a Claro, tinha a ver com a outra empresa do seu Marinho. Qual era a minha função? Pegar o carro, levar até lá. De lá esperar e vir. Mas eu montava tudo. Eu corria atrás de tomada. Francistelmo dizia assim: não tem um T aqui, ó, a gente não trouxe. Me dá 1 minuto. Pá, vou lá. Saía no comércio, pedia emprestado no vizinho. Me virava. Então eu era aquele cara que deixava o Francistelmo confortável. Entendeu? O que ele precisava ali era um cara que não tinha isso. E depois eu ainda comecei os vendedores não estavam conseguindo vender, eu comecei a vender os celulares. E comecei a vender mais do que os próprios vendedores. Os celulares na época, entendeu? Proatividade de novo. Pronto. Proatividade de novo. Aí quando o Francistelmo teve as próximas viagens para os outros interiores, aí o Francistelmo disse pro meu chefe: olha, só quero se for Raoni para ir comigo. Ele disse isso pro cara e eu nem esperava. Porque ele disse assim: ó, ele vai a primeira vez porque eu era o faz tudo dessa primeira empresa. Então, sentia minha falta aqui, porque eu levava o filho dele para a escola, eu pagava uma conta, eu levava a esposa dele às vezes para uma consulta. Então, mas o Francistelmo exigiu: cara, eu quero o Raoni nas viagens comigo, para a gente montar. Porque chegava lá, ele sentava e ia cadastrar o celular no sistema. Eu organizava os vendedores, organizava a barraca, o que precisasse. Eu resolvia lá na hora com ele. Eu digo muito isso, viu, Raoni? Tipo assim, que é até bíblico, que algumas pessoas que são cristãs, elas até deturpam muito isso. Eu digo assim, que ser cristão não é falar de Deus todo o tempo. Sabe? Aliás, é falar de Deus todo o tempo e, se precisar, em último caso, use palavras. Isso. Mas com ações. Pronto, essa é perfeita. Eu digo que se um dia, espero, assim, hoje não tenho problema nenhum se um dia acontecer. Não quero, porque não quero chegar, regredir um pouco onde eu estou hoje. Mas, tipo, se eu for um dia ser faxineiro, eu quero ser o melhor faxineiro do mundo. Eu vou fazer a melhor faxina do mundo, eu vou varrer o melhor chão do mundo, que tu vai poder comer naquele chão. Então, tudo que a gente faz com excelência. Tudo que a gente faz tem que fazer o máximo possível. E eu vejo muito isso na tua história, né? Porque, tipo assim, tava lá na fazenda, o cara pensava assim: cara, tô com uma sede, já chegava do lado, tá aqui a água. Foi ser motorista, daqui a pouco tava montador de tenda de celular. Depois de montador de tenda já era isso tudo sendo motorista ainda. Sendo motorista. Virou vendedor de celular. Então, eu vejo muito isso de ti. Fazendo a mais. Radal, nada é fácil. Essa época do interior, eu era considerado... Eu tinha aqueles apelidos
Tipo, babão, era riquinho. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma oportunidade, eu comprava uma camisa melhor, eu queria ter um relógio, entendeu? Então, eu tinha uma visão diferente de quem estava ao meu redor. Então, acaba que incomodava. Esse cara é um besta, entendeu? Então, é assim, você passa por isso, mas você tem que enfrentar isso. Tem uma... cara, tem um ditado que diz... É o seguinte, se tu tá naquele meio, você é igual a ele. Se você está sendo diferente daquele meio, é porque você não faz mais parte daquele ciclo, entendeu? Então, às vezes, outro dia eu estava olhando a história do patinho feio. Nunca tinha me atentado para a história do patinho feio. Era um cisne no meio dos patos. Na verdade, não era os patos. Era ele que estava somente no local errado. É aquilo. Entendeu? Eu até postei outro dia no meu Instagram, lá no Stories, falando sobre isso. Que se você estiver inserido no meio onde você não quer ser igual às pessoas que você anda, você que está errado, você que está no lugar errado. Isso. Então, assim, você tem que ficar do lado. Águia anda com águia, né? Até a gente falou muito isso lá com o Rafa Cereja. A gente falou sobre isso. A gente tem que andar com quem a gente admira, sabe? Até de certa forma ser interesseiro. Sim. Andar com pessoas que nos elevam, pessoas que nos fazem querer mais, pessoas que nos fazem... Eu tenho uma sociedade com dois caras que eu admiro. No dia que eu parar de admirar eles, o Levi e o Emerson, que até o Emerson está aqui, ele tá tô só elogiando na frente dele aqui, eu nem queria, porque vai se achar demais. Mas no dia que eu não achar isso deles, eu acho que está acabada a sociedade. Porque se eu for andar com sócios que eu não quero ser igual a eles, ou até melhor que eles, né? Eu acho que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Entendeu? E isso tem que ser na nossa vida. Não é porque você vai deixar de ser amigo das pessoas. Mas, cara, se você quer crescer na vida, infelizmente, essa é a receita, né? É a receita. Olha, eu lembro, Radal, um dos primeiros impactos que eu tive quando eu vim para São Luís é que, tipo assim, o Anderson, que é o filho lá do dono da fazenda, ele me trazia nas férias. Cara, quando eu vinha para as férias, ele tinha um apartamento lá no Barra Mar, uma cobertura no Barra Mar. E eu descia para brincar com os meninos. E às vezes os meninos paravam e iam conversar, né? E eu acho que eu já tinha 16, 17 anos, não sei. E eu via que os meninos diziam: cara, tu vai fazer o que para vestibular? Tu vai fazer faculdade aonde? Tu vai fazer o que? Tu vai viajar para onde? Vou fazer inglês não sei aonde, vou não sei para onde. Cara, e eu ficava assim, não tinha conversa. Eu ia conversar de quê? Eu não tinha aquele tipo de conversa na minha roda do passado, nem ninguém que me induzia aquilo. Entendeu? Então eu ficava, cara, vestibular, tu vai fazer o curso, vai fazer não sei o quê. Então assim, eram conversas completamente diferentes das que eu tinha. E tu falou de religião, sem falar de religião, mas assim, o fato de eu ter me convertido foi uma virada de chave na minha vida. Uma virada de chave por quê? Eu era aquele menino de visão, vontade de crescer, mas eu não era muito ligado em estudar. Entendeu? E em entender mais das coisas. Eu ia fazendo as coisas meio que por instinto. Quando eu me converti, para ter uma ideia, eu não tinha o hábito de ler. Entendeu? Então eu comecei a ler a Bíblia, eu comia a Bíblia. E aquilo ali foi mudando coisas dentro de mim, cara, porque a Bíblia ela atua em todas as áreas. Que isso? Da Bíblia eu comecei a migrar para os livros, entendeu? E aí já entra Francistelmo e Dani dizendo, li 2 livros no mês. Aí eu ficava, meu Deus, 2 livros no mês, eu acho que se eu pegar um livro desse eu vou ler em 1 ano, entendeu? Aí ficou aquilo. E o Anderson, ele lia muito, 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 mas ele nunca disse assim, Raoni, pega esse livro e vá ler. Eu ficava olhando ele ler. O primeiro livro que eu li, eu ganhei da irmã dele, que foi Kátia, foi o Monge e o Executivo. Cara, maravilhoso. Eu peguei o livro e eu não conseguia parar. E ao mesmo tempo que eu lia, eu fechava o livro e fazia assim, Radal. Aí quando eu terminei o livro, cara, eu fiquei, eu acho que 1 mês maravilhado. Eu fazia, égua doido. Aí pra todo mundo que eu chegava, eu dizia, cara, já leu o livro O Monge e o Executivo? Eu tinha um orgulho de dizer que eu li um livro e, cara, muito massa. Dali destravou. A última vez que eu conferi, eu acho que eu já li numa média uns 43 livros. Então ali foi uma quebra de paradigma. Era uma outra pessoa, cheia de sonhos, mas sem base para alcançar aquilo. Hoje, a leitura, o estudo, com as pessoas que eu me relaciono, cara,
entendeu? Te constrange a você ser cada vez melhor, entendeu? Você conversa com o Francistelmo e Dani, eles citam eu me lembro a primeira vez que o Francistelmo falou que pagou um curso de R$6.000. Eu digo, Godô, esse cara tá louco. R$6.000? Dá pra fazer uma viagem, dá pra comprar tanta coisa, entendeu? Então hoje a gente eu pago um curso desse e você paga satisfeito, entendeu? Mas antes, então assim, é a mentalidade. Essa mentalidade que está na prosperidade. Sem dinheiro você vai prosperando sem você perceber. Prosperando no relacionamento, na forma como você vê as coisas, na forma como você enxerga, entendeu? As pessoas que você quer do seu lado, ao seu redor. Que isso é uma coisa, tu falou da questão de ser interesseiro, eu sempre fui interesseiro e sou interesseiro até hoje. Se eu me relaciono com uma pessoa que eu vejo que não vai trazer bons frutos para minha casa, para minha família, para mim, para o meu trabalho, para o meu casamento, eu não quero, entendeu? Tem um ditado que diz, você tem que amar a todos, mas não andar com todos, entendeu? Então isso para mim é primordial. Eu digo que a gente fala, mas não se mistura. Pronto, resumi aí. Pronto. Fala, mas não se mistura. Pronto. Porque é verdade, eu acho que a base aí está na Bíblia, né? Eu acho que é meu manual, as pessoas não entendem e levam muito para a questão de religião. Não é. A Bíblia, para mim, é um manual de instrução. É um manual que a gente precisa para viver a vida. Eu acho que tem tudo ali e às vezes as pessoas pagam muito dinheiro para fazer curso de coach, que não acho errado, pelo contrário, eu acho maravilhoso. Mas tipo assim, tá tudo ali de graça na Bíblia. E às vezes tá só para ler, mas ele fica com medo da leitura, acha isso, acha aquilo. Não, eu tenho como base. E ver você falar isso é uma das coisas principais, né? Eu leio muito, eu li minha vida toda também, eu sou uma pessoa que leio bastante. E sinto isso, que quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Quanto mais eu estudo, mais eu quero. Quanto mais eu aprendo, mais eu sinto que eu não sei nada e quero aprender mais, né? E assim, vai te deixando atualizado, você vai se transformando, entendeu? Sem essa leitura, você acaba ficando meio que perdido. Não sabe o que está acontecendo. Uma hora, você vai sentir esse impacto de uma forma muito brusca. Sim, agora vamos voltar aqui. Vamos. Depois de celular. Pronto, a gente tá lá no celular, tu tá rodando no interior. Vamos para a modernidade agora. Não, vamos continuar lá, eu quero ver essa transição aí. Sim, vamos. Aí tu trabalhava nessa empresa e tal. Isso. E aí, continuou de lá, tu veio para Triunfo? Não, Não, essa empresa quebrou. Quebrou como? Eu vou te dizer no meu entendimento como é que foi. Era tipo, a Claro, ela vendia o celular e ela demorava a fazer o repasse. Aí nisso você teria que tirar das suas custas, entendeu? E começou a ficar inviável, porque saía muito caro você viajar para o interior. Imagina, às vezes a gente passava uma semana, 2 no interior, se alimentando, hotel, vendendo celulares. E quando tu voltava, tu ia receber aquilo com 40, 50 dias. Então ficou inviável, essa empresa fechou. Quando essa empresa fechou, eu volto para a antiga. Só que quando eu volto e chamo ele para uma conversa. Eu não queria mais. As conversas que eu tive com o Francistelmo, nesse percurso, entendeu? Ele me contava a história dele, me falava como é que ele conquistava as coisas. Tudo isso que eu te contava era o Francistelmo me falando da época dele. Plantando a entendeu? semente. E eu, interesseiro, colado nele, ouvindo, perguntando como é que ele conquistava, como é que ele fazia aquilo e tal. E me interessei absolutamente por eles. E nisso, eu pedi para sair. Quando eu peço para sair de lá, o Francistelmo já estava entrando na Forever. Entendeu? Que é marketing multinível. Me chamou e eu fui. Cara, dessa Forever, eu desenvolvi até uma dor nas costas até hoje. Porque eu enchi a minha mochila de produtos da Forever. Já comprei. Eu saía do retorno da Coab até o retorno do Tirirical. De um lado, fazendo assim, todas as lojas. Todas. Quer um produto? As meninas todas da Ótica Diniz me conheciam. E lá elas faziam uma festa. O lugar que eu mais adorava de ir, porque tinha muita mulher. E mulher que compra, homem não compra. Entendeu? Para comprar uma coisa é uma luta. Já tomava um refrigerante? Ainda tomava um refrigerante, um picolézinho, fazia amizade com elas. E consegui, assim, vender. Lá tinha um sistema de treinamento fantástico, Radal. Então ali foi uma lição. Não consegui ganhar dinheiro, como sempre. Vim prosperando sempre. Nunca
Dinheiro eu vim conhecer na corretagem. Mas ali era todo tempo sobrevivendo. Mas aprendendo e evoluindo, aprendendo e evoluindo. Na Forever, eu não ganhei nada com a Forever? Ganhei. Foi um dos melhores treinamentos de vendas que eu já tive na minha vida. Muito do que eu uso hoje para meus corretores, de incentivo, de treinamento, engajar o time, veio muito da Forever, entendeu? Francis Telmo ainda chegou a supervisor, subiu de cargo, mas depois ele descobriu que não era como a gente pensava que era e acabou que eu decidi sair primeiro que ele. Ainda existe a Forever? A Forever ainda existe. Não tem mais aquele nome, mas ainda existe. Peguei um carro, acho que foi o carro de Francis Telmo, vindo um dia da Forever. Ou de era de moto? Não, de carro. Encostei no posto, que é aquele do posto Dubai, em frente ao Selma. Que é do seu João Mendes, do Leão. E eu vi eles montando uma conveniência. Eu digo, ó, talvez ainda não tenha funcionário. Fui lá, bati no vidro, abri. Quem tava lá era o Michael, que é o irmão do Leão, filho do seu João. Michael Christensen. Conhece? Meu amigo de muitos anos. Depois pode contar. Leon Jones. Pronto. Chama ele de Braddock, viu, seu João? Braddock? É, Braddock, João. Vou mandar um vídeo pra ele. Braddock. Então tu pode confirmar essa história com ele. Eu bati lá no vidro e ele tava arrumando a conveniência, assim, prestes a inaugurar. Acredito que 15 dias para inaugurar. Aí eu disse, meu amigo, eu queria só saber se você tá precisando de alguém, tá montando a conveniência. Ele disse, rapaz, me dá teu currículo. Aí eu fui rapidinho, fiz um currículo, entreguei pra ele e disse assim, cara, e eu tenho um irmão também, viu? E ele disse, foi traz o currículo dele. Pois não bastou pra ti, ainda tinha um irmão. Ainda tinha um irmão, que era Robson, que sempre veio trabalhando comigo, entendeu? E aí o Michael pegou e contratou nós dois. Nós ficamos trabalhando por muito tempo nessa conveniência. Depois, a conveniência eram 3 funcionários, aí teve que ficar só 2, pelo custo. Aí saiu um cara lá, depois ficou só eu e Robson, aí tinha que ficar só um funcionário, porque não tinha o fluxo ainda a conveniência. Então, aí o Robson saiu nessa época, foi trabalhar com Francis Telmo já na corretagem, lá dentro do posto, primeiro. Tanto que a Triunfo faz 10 anos e eu tenho 9, por isso. Robson foi o primeiro a vir para a Triunfo Imóveis, entendeu? Naquela época ele saiu do posto, veio trabalhar na Triunfo Imóveis e eu fiquei lá no posto. Fiquei no posto, fui transferido da conveniência, que ia fechar, não teve fluxo, e fui transferido para o posto. E comecei a abastecer os carros, né? Frentista. Entendeu? Muito grato, assim, aprendi muito, mas assim, foi um dos piores empregos que eu já tive. O que eu mais orei para sair. Difícil, porque, né? Cara, pra mim era horrível. Não, fazia a mesma coisa todo o tempo. Tá. Aquilo é que me matava. Eu abria uma tampa do carro, botava lá o combustível. Abria a tampa do carro, botava o combustível. Mas assim, foi um período financeiramente para mim muito bom. Foi de lá que eu casei. Tudo que eu ganhava, eu ajudava no casamento, que eu te disse que a gente fez um casamento de arromba. Vai contar já esse casamento agora. Próximo assunto. Esse casamento... daí. Não, me conta esse casamento aí, pra gente voltar aí pro... Porque logo depois do posto tem a Triunfo. Mas vamos pro casamento. Me conta isso é engraçado. Se eu sou doido, a minha esposa mais ainda, porque casou comigo, né? Vai dormir na sala. Vai dormir no sofá depois dessa. Ele olhar o podcast. Cara, primeiro que ela era linda, de boa família, tudo. Ela é. Pronto, linda. Pronto. E assim, não que houvesse preconceito, mas eu era aquele menino... Assim, se fala hoje de padrões, mas eu era corajoso, né? Era corajoso. Qual adjetivo? Corajoso. Corajoso. Então, cara, quando a gente foi casar, a minha esposa, ela já tinha na mente o que ela queria fazer. Na época ela queria ser enfermeira, tinha toda uma perspectiva e... Claro que o pai dela criou ela todo naquele mimo pra dar uma vida boa. E lá vem um frentista e encanta a filha dele, né? E detalhe, nós fizemos um casamento de arromba, eu era frentista. Ela ganhava R$2.000, R$2.500 como enfermeira no interior de Arari. Já nessa época já formada. E eu ganhava o dinheiro do posto. Nós tínhamos... No caso é quase R$3.000. Não, quase 2
3.500, porque eu ganhava numa média de R$ 1.000 do posto, com tudo, né? Uma diferença bem grande pro dela. Isso era uma coisa que me incomodava. Mas aí o que a gente fez? Eu separei praticamente o dinheiro de inteirar a kitnet com meus irmãos, o que dava para comer, e o resto todinho nós pegamos esse casamento e parcelamos aí. O que deu para fazer de 10 foi, o que deu para fazer de 15 foi, o que deu para fazer de 20 foi. Entendeu? Os pais dela nem sonham isso. Porque quando eles viram o casamento, eles pensavam que ia ser algo mais simples. Entendeu? E tudo que a gente dizia reduzido. Ah, só ia ter isso, só vai ter isso. E uma coisa foi puxando a outra. E quem dissesse que passa em 10, a gente pode rodar o contrato. Entendeu? Então a gente fez um casamento de arromba. Saiu desse casamento, a gente foi para uma kitnet de 25 metros quadrados. Lá na Coab. Essa sala aqui, né? A sala do podcast aqui. Mas, Radal, se tu me perguntar se eu faria isso de novo, eu te digo que eu faria. Qual foi a linha de raciocínio da época? As pessoas mais velhas, os nossos pais, diziam assim: cara, por que vocês não pegam esse dinheiro desse apartamento e dão entrada no dinheiro desse casamento e dão uma entrada no apartamento, ou faz uma coisa ou outra? E minha esposa falou uma coisa, que era o sonho dela, e que lá no futuro a gente ia ter condições financeiras, mas a gente não teria mais como voltar no tempo e fazer o casamento. Mas nós teríamos como comprar um apartamento, que foi o que aconteceu hoje. Entendeu? Então, ela realizou o sonho dela, fez o casamento do jeito que ela quis, eu fiquei satisfeito, entregar meu dinheirinho lá, minhas migalhinhas todinha, e conseguiu. Foi aonde esse casamento? Espaço 1000, holandeses. Aí. O frentista fazendo lá no Espaço 1000. Isso, coffee break. Meu irmão me lembra, né? O coffee break lá pesa, tudo de primeira. Camarão, a gente só queria se fosse de primeira, hein? Isso é legal. E assim, cara, foi fantástico demais. Depois de ver aquilo, né? Foto, eu vou te mostrar. Eu lembro que eu fui. A roupa do. Quase eu caí pra trás. Fui locar a roupa do noivo, era R$ 500. Eu digo, igual doido. Metade do salário. É doido. Vou pegar metade do salário e vou pagar Parcela. E detalhe, Radal, a gente não pressionou e nem quis botar pressão assim nos nossos familiares. Não pedi nada pro meu sogro. Ele sempre se propôs a ajudar. O que ele ajudava, assim, eu não dizia nada, mas assim, a gente sempre quis ter as nossas coisas juntos e ir ralando. Eu lembro que disseram assim: por que no início do casamento vocês não vão morar com meus irmãos? Que eu morava junto com meus irmãos. Então, colocaram a seguinte proposta: cara, vocês vão morar, Raulito, pega tua esposa, vai morar com teus irmãos pelo menos 6 meses para se capitalizar. E a gente nunca quis isso, entendeu? Nós vamos para onde a gente pode. A gente pode pagar uma kitnet na Coab, legal. Então nós vamos morar lá, legal. Entendeu? Com o que legal. A gente pode, como a gente... Eu acho que isso serve até como combustível, né, para o crescimento, cara. Eu acho que quando você está vivendo uma situação e você não está confortável com aquilo, quer melhorar... verdade. Do que viver uma coisa que não é sua realidade... Isso. Você se acomoda, de certa forma você se acomoda, né? E tu sabe o que eu acho massa da minha esposa? Ela nunca teve vergonha de nada. Nunca me senti cobrado dela. Cara, ela vinha pra Arari, ela ia resolver coisas no centro pra família, que quando tu vem de Arari, vem um monte de encomenda, né? De pendências pra resolver aqui. E ela entrava no Selma cheia de sacola e descia lá na Coab, não tinha vergonha de dizer... De onde a gente morava, o que a gente fazia, entendeu? Às vezes eu tinha vergonha de que, Rony, tu sempre foi desprovido de vergonha? Não, sempre tive. Por exemplo, às vezes, uma vez teve um jantar onde estavam todos os colegas dela, né? Aí começaram, pai, tu trabalha com o quê? Tu trabalha com o quê? Aí eu era doido, ainda tava no posto, ó. Eita, na hora de chegar na minha vez, não chega. Meu irmão chega, eu ficava agoniado. E ela aqui, ó, de boa. Se tu perguntasse pra ela, ela dizia, ele trabalha no frente no posto. E falava como se dissesse assim, o mega empresário da cidade de São Luís. É um médico. É o gerente do Banco do Brasil. Eu digo, rapaz, juiz passava longe, né? Mas, cara, foi fantástico. Assim. Isso deu força, né? E agora vamos pra Triunfo. Tá, tu tá frentista lá no posto, teu irmão já tá trabalhando com o Francistel na Triunfo. E aí, como foi pra te começar? A Triunfo... ela não surgiu com o propósito de ser Triunfo, de ser uma imobiliária, né? Frantelmo, Dani. Não surgiu assim, no início, tá? Tipo, vamos montar uma empresa. Não foi. Dani quis tem um escritório para apoio dela.
certo? Nisso, um corretor de nome do mercado, que conhecia Dani pela idoneidade dela, quem ela era, disse, cara, eu quero trabalhar contigo. E ela dizia, não, cara, mas eu não vou ser imobiliário. Não, mas eu quero trabalhar com você. Entendeu? Dani começou a trabalhar, Dani é que trouxe todo mundo. Franz Thelmo não acreditava, achava que isso era coisa que não dava dinheiro e que corretor era estelionatário, é coisa de ladrão. Entendeu? Isso daí, ainda dizia pra Dani, sai dessa vida de corretagem, isso não vai dar certo. Até que Dani pega a primeira comissão e convence ele, né? Aí ele larga tudo e vai ser corretor. Sempre assim, quando a pessoa não acredita, tu vai lá e mostra. Pronto. Quando ela decidiu, então vou montar uma imobiliária. O primeiro corretor a ser chamado foi meu irmão, que foi o Robson. O Robson eu fiquei por 1 ano ainda no posto. Por que também que eu fiquei no posto? Porque eu estava todo endividado do casamento. Entendeu? Então, eu não tinha a opção de pedir contas. Aí eu me preparei para sair. Francis Thelmo ia direto no posto. Ele trabalhou na Forever. Da Forever ele vendeu umas calcinhas milagrosas. Não. Já. Calcinha milagrosa. Não, era essa tipo, eu vou perguntar pra ele. Era tipo um absorvente que a mulher colocava esse absorvente e tirava todas as dores dela. E era tipo um marketing de nível também, né? E ele quis me botar nesse marketing de nível. Eu disse, Franstel, eu não posso largar o posto, Franstel. De absorvente, não dá pra sistema. Isso é novo. A galera aqui tá morrendo de rir, ó. Ele vai me matar. Mas... E pois e tudo que ele entrava, ele queria que eu estivesse presente. Aí, Franstel, Dani faz a primeira venda, que com certeza vai ter o podcast com o Radal, ela vai contar mais sobre isso. Vai, ela não vai fugir não, nem ela nem ele. Pois aí teve a primeira venda. Cara, nessa primeira venda deles, virou imobiliária, né? Meu irmão veio, como eu te falei, e Franstel ficou indo lá no posto. Franstel abastecia, Raoni, agora nós vamos ficar ricos. Agora eu descobri um negócio que vai tirar a gente do autoleiro e vai fazer a gente ganhar dinheiro de verdade. Em imóveis, tá cheio de imóveis no mercado, entendeu? A gente vai estudar, a gente vai se destacar, vai ser os melhores e tudo. Cara, não tem, eu já tô conseguindo ver, já tô conseguindo me dar bem aqui. Aí terminava a conversa, Franstel, bota aí R$7 de gasolina. O cara que veio do absorvente milagroso disse que tá ganhando dinheiro com imóveis e bota R$7 de combustível. Pois aí eu acho que o máximo que ele botava era R$35. Era 12, 14, 15, Ixi, 35. Meu irmão, e num palio furado. No dia que tinha o tanque caiu. O palio furado, é um palio que tinha goteira. Ainda tem essa. Mas assim, cara, se tu visse como o Francis Thelmo falava, se o cara não tivesse inteligência emocional naquela hora eu largava o posto, largava tudo e ia com ele. Porque assim, tudo que ele entra de cabeça, né? Então ele me contava, cara, o planejamento é esse, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer um marketing assim, vai ter esse lançamento, nós vamos vender, nós vamos trabalhar dessa forma, ninguém trabalha, vamos fazer isso. Ele já fazia os cartazinhos dele, ele mesmo, entendeu? E bota R$7, bota 15, bota 20. Aqui tá melhor. Cara, e quando foi um dia eles deslancharam nas vendas, né? Franstel, ele foi campeão de vendas de um lançamento de uma construtora. Foi um recorde. Por exemplo, ele vendeu 27 unidades, cara, num período. Muito bom. Entendeu? 27 unidades de um alto padrão. Imóveis na época R$800 mil, 600, 800, que era aquele Pestana. É que do lado do Hotel Pestana, que era da PDG, que acabou, que a PDG faliu e o empreendimento não saiu, né? Uhum. Mas até hoje, todo mundo espera esse empreendimento e quem tem, não vende. Entender? Quem tem é muito bem localizado. Bem localizado. Então, o que o empreendimento proporcionava, aí Franstel pegou o quê? Foi porta a porta e foi lá, arrebentou. Foi 27 unidades que o cara vendeu. Ficou conhecido. Aí eu tô no posto, levei Franstel numa Frontier nova. Motor a diesel, estaciona. Enche o tanque. Eu digo, doida, papai, bora lá, deixa eu encher esse tanque aqui. Agora sim. Aí, cara, ele sentava e ia me contar como tava acontecendo as coisas, né? Aí um dia, ele chegou e disse assim, e eu ainda preso nas minhas contas, de rescisão, mas assim,
Se eu quisesse, nada daquilo me prenderia. Até que um dia ele insistiu e chegou pra mim e disse assim, cara, você, apontou o dedo pra mim e disse, você... Eu senti, ele não disse, mas eu senti que fosse como se fosse a última chamada. Ele disse, cara, você não é frentista. Essa não é a sua vida. Tô te chamando pra você vir trabalhar comigo. Aí eu fiquei paralisado nessa hora, né? Aí eu disse, cara, eu vou pensar. Espírito Não vou Santo te dizer, foi lá, eu não vou dizer não. Eu vou pensar. Vou conversar com a minha esposa. Lá em casa eu não faço nada sem pedir a benção. Entendeu? Tem que ser como um acordo. Eu não faço nada, porque tudo que eu fiz sem ser com esse acordo dá errado. Legal. Então eu disse, eu vou conversar com minha esposa e vou ver o que diz. Aí eu cheguei pra minha esposa e disse assim, será que ela vai aceitar? Eu já estava inclinado, né? E eu disse, Laiane, é o seguinte, Franstel me convidou para ser corretor de imóveis, para trabalhar com ele. Vai ser assim, os comissionamentos são assim. No começo pode não dar certo, mas na hora que engajar, que eu fizer uma venda, eu vou ganhar isso. Mas só que assim, só o teu salário, a gente vai praticamente comer salsicha com ovo. Entendeu? Lembro que Laiane estava tipo lavando uma louçazinha lá na pia, né? Ela virou para mim e disse assim, isso é para você. Nossa, Pode aceitar. E deixa as contas aqui que eu assumo. Sai do posto, pega a rescisão, faz o que tiver de fazer, a gente se organiza aqui, não te preocupa, não perde essa oportunidade. Aí, cara, foi o gás. Aí eu disse, pô, então é pra ir. Aí eu sou empolgado, né? E eufórico. Aí eu fiquei logo, eu não conseguia mais nem dormir nem trabalhar direito. E eu tinha um relacionamento muito bom com o seu João, né? Braddock. Não, com o seu João mesmo, que era o... É o Braddock. É? É ele que é Braddock. Tá certo. Não é Michael nem Leandro Jones, não. Ah, tá. Eu tinha um relacionamento muito bom com o seu João. Cheguei pro seu João e disse assim, seu João, contei a história pra ele, que eu tava pensando em ser corretor de imóveis e eu queria pedir pra sair do posto. Mas eu sabia, olha só, eu disse pro seu João, mas eu sei que não é fácil pegar logo outra pessoa pra substituir. Eu não quero deixar o seu posto desfalcado. Eu só vou sair quando se eu tiver outra pessoa para me substituir. Mas eu quero sair. Integridade, né? Valores. Isso. Meu irmão, aí, quando foi no outro dia, lá vem seu João saindo do escritório de novo. Seu João, vem aqui. Seu João, mas se eu encontrar uma pessoa o mais rápido possível, viu? Se eu encontrar para amanhã, eu já saio. Você lembra que eu falei que eu tô à disposição? Se eu conseguir hoje ainda. Pô, aí seu João deu aquele sorrisinho assim, né? E no outro dia ele já conseguiu uma pessoa. E ele foi tão bacana comigo que eu pedi as contas. Mas ele me pagou, assim, me chamou pra conversar, me pagou como se ele tivesse não descontou nada, me pagou tudo certinho. Assim, foi top, assim, tudo Deus agindo para que as coisas acontecessem. Foi fantástico. Legal, é um anjo. E hoje, como começou a ganhar dinheiro e como diretor, hoje ser diretor da Triunfo, como está sendo esse desafio aí? Como é que se tornou diretor? Começou como corretor ou já começou como diretor? Não, comecei como corretor. Como corretor e assim... Se eu te disser que eu demorei 6 meses, Radal, para fazer a primeira venda. Tá no lucro. O Rafael demorou 1 ano. Pô, 6 meses. Só que assim, como você é acelerado, às vezes você pode perder as coisas. Por isso que é importante com quem você se relaciona. E eu já estava desanimando e pensando em desistir. Volta lá pro posto. Minha esposa dizia, calma, nós estamos fazendo tudo certo, vai dar certo. Continua fazendo o que tu tá fazendo, deixa que eu seguro aqui. Vai, garoto, não desiste. Pra cima deles. Pra cima deles. Aí, pá, quem faz a primeira venda? Minha esposa. Você acredita? Ela lá no interior, preocupada comigo, falando de imóveis pra todo mundo. Aí eu poderia dizer que eu fiz a venda, mas não foi. Ela convenceu a amiga dela, falou do produto, fez tudo, juntou a documentação, só me deu pra eu levar na construtora e digitar o contrato. Entendeu? A primeira venda foi o Minha Casa Minha Vida, mas foi R$2.000 de comissão. Aí eu, égua doido. Uma comissão, 2 salários do que eu tinha no posto. Aí me deu um gás, aí a gente deslanchou. Aquele negócio que eu sempre, assim, aconteceu com o Rafael, aconteceu contigo, e eu vejo muito isso acontecer, que às vezes falta só
um temperozinho ali para dar certo, né? Precisa do empurrãozinho, alguma coisa. A persistência. Por mais que você... Tipo assim, às vezes as pessoas dizem, você é um cara persistente, um cara alegre, um cara motivado. Mas assim, cara, você tem os seus momentos. O posto, talvez foi um momento que eu tenha desistido. Entendeu? Talvez eu ficaria no posto, não sei, cara. Talvez eu precisei ser acordado lá, com aquela palavra sair que da você zona de deu. conforto. Isso. É como se eu ralei, achando. Eu tô falando hoje que a prosperidade ela vem no percurso, mas essa está saindo da minha voz, da minha boca hoje. E eu tô dizendo para quem ouvir isso aqui, para que entenda. Mas na época eu não entendia. Eu não via isso como prosperidade. Eu via isso como rala e não dá certo. Deixa eu me aquietar nesse posto logo com esse salário aqui e me adaptar com ele. Entendeu? Aí que entrou o Franstel, entrou minha esposa. É justamente alguém isso. Às vezes alguém vai ter que te tirar da tua zona de conforto. Te mostrar pra você quem realmente você é. Eu lembro que eu passei também por um momento difícil e que eu, sentado na porta de casa, no carro com um amigo meu, tava um negócio desse muito parecido e achando que tudo ia dar certo, já estava bem feliz, tal, aí deu tudo errado. Cheguei em casa na porta, ele foi me deixar em casa. Falei, cara, como é que eu vou entrar em casa e dizer que não deu certo? Como é que eu vou chegar em casa e vou falar que, nossa. Aí ele falou assim, calma. Eu disse, cara, eu tô com vontade de desistir, voltar para outra coisa. Aí ele só me disse assim, deixa eu te dizer, sabe qual é a hora mais escura da noite? Aí eu, não. É quando tá para amanhecer. Então calma, tá para acontecer. Se deu errado agora, tá tudo errado, então tende a melhorar. Continua fazendo o que tu tá fazendo certo. E aquilo eu falo muito essa frase para todo mundo que tá passando por uma dificuldade. A hora mais escura da noite é quando vai amanhecer. Então calma, se não tá dando certo, persiste, acredita. Se a gente não acreditar naquilo, no nosso sonho, ninguém vai viver os nossos sonhos. Perfeito. Sabe? A gente tem que viver os sonhos. Se a gente acredita, então vamos lá. Essa história que falaste aí é muito parecida com a minha história, em diversos momentos da minha vida e nesse último que eu estou vivendo agora. Tipo, eu falei agora há pouco do Emerson, do Levi, mas tipo, quando a gente começou o sonho junto, tipo, ninguém ganhava nada, pelo contrário, a gente botava dinheiro na empresa. A gente passou um tempo mesmo, de 6 meses a 1 ano, gastando nosso dinheiro, botando dentro para a coisa funcionar. E é aquilo, e foi sempre vendendo a verdade. Por mais que a gente não convence as pessoas, eu acho que o Franstel fez isso contigo, por mais que ele tenha te convencido, mas ele não é por mau caratismo ou por te vendendo uma mentira. Não. É vendendo a verdade e mostrando a certeza de que tu tá com a pessoa certa ali, que vocês vão viver a mesma guerra. Ele não vai se esconder na hora do fogo. Sim. Né? Porque tem muita gente que te joga no fogo. Então, isso é legal, quando a pessoa te vende uma verdade, fala com tanto entusiasmo de um projeto que é dele, mas te inclui nesse projeto. E ele te vende uma verdade, você vai pra guerra com aquela pessoa. E acho que foi assim com nós três. E eu vejo muito isso nessa história, tá falando do Franstel. Sim, aí tu começou a vender. E a importância do relacionamento, né? Já pensou, esse cara que tivesse do teu lado, uma pessoa errada, uma palavra que ele te lançasse ali, ele terminava de te matar naquela hora. Com certeza. Entendeu? Então isso é importante, isso é uma coisa que eu prezo hoje demais. Com quem eu me relaciono, o que você ouve. O Radal me falou isso aqui, o Radal tem base para falar isso, entendeu? Então você sempre analisa isso. Eu sempre digo, conselho de casado, pergunte para quem tem uma vida de casado saudável. O cara vive brigando, vive se separando, você não pode pegar conselho com esse cara. Quer um conselho de financeiro? Pegue um conselho financeiro com quem está ganhando dinheiro, com quem sabe mexer com dinheiro. Não é com quem está no Serasa e nunca ganhou nada. Verdade. Entendeu? Às vezes você ouvir a pessoa certa, ela te coloca em um ponto, você ouvir a pessoa errada, ela te coloca em outro. Com certeza. Isso é muito verdade, isso tudo. Mas então, aí fez a primeira venda, começou a fazer vendas, né? Imagino que começou a fazer umas vendas, acreditou mais, começou a fazer vendas. Como se tornou diretor? E aí? Vamos lá, eu me tornei primeiro gerente. E eu tenho uma briga com o Franstel, que ele acha que eu sou magoado, mas não é. É tipo, magoado que eu te digo brincando, né? Porque ele disse que ele me chamou para ser gerente, e não foi. Eu me posicionei na época como gerente. Eu lembro que tinha um gerente que comandava a equipe e eu já vendia.
certo? E esse gerente, ele acabou tendo que sair da imobiliária. Quando ele saiu, ficou meio que sem gerente. Quem era o Raoni? Eu era aquele cara proativo, mas eu era o cara esquecido. Eu era o cara que estava todo o tempo correndo. E eu não tinha um perfil para ser gerente. Entendeu? Eu vejo que eu não tinha, mas eu tinha a vontade de pegar um time e fazer com eles o que foi feito comigo. Entendeu? Eu tinha uma base, eu sei como eu cheguei, o que as pessoas fizeram, como elas me ajudaram a chegar, e eu sei que hoje eu posso fazer a mesma coisa com outras pessoas. Aí quando foi na época, aí tipo assim, quem que vai ser gerente? Olha pra cá, tá errado, tá por ali, deixa eu ver. Rapaz, vai ter que... Aí eu ainda cheguei a dizer, professor, tô aqui, viu? Se precisar, está, tá. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. É tipo aquele cara que a professora chega assim, quem sabe? Aí levanta a mão, aí olha pro lado, aí vai fazendo assim, beleza. Rapaz, vai ser tu mesmo. Só tem tu, vai tu mesmo. Pronto. Cara, me colocaram pra gerência. E a primeira dificuldade que eu tive como gerente foi a aceitação. Porque tá ali, todo mundo no mesmo nível, sendo corretor de imóveis, e agora, de repente, do nada, você agora é meu gerente. Como assim? A gente sabe a mesma coisa, treina do mesmo jeito, tem o mesmo conhecimento. E foi uma batalha. Mas, cara, eu lembro. E minha esposa, nessa época, uma parte que pulou, mas ela já trabalhava comigo. Ela largou a enfermagem. Foi. Largou por causa da corretagem. Certo? Aí veio trabalhar comigo nessa época. Cara, e ela era o cérebro da equipe. Ela era o operacional, organizava os treinamentos, fazia a agenda, o cronograma, tudo e me colocava para ação. E, cara, nós tivemos no primeiro ano, no primeiro 4 meses, nós passamos fome. Literalmente. Tipo, o Franstelma ajudava. Porque despencou. Eu estava num ritmo bom de venda, entendeu? Só que quando eu peguei a gerência, despencou. E quando eu peguei a gerência, eu já estava no nível alto de corretor, como corretor de imóveis, ganhando bem. Já tinha comprado meu carro, já tinha conseguido muita coisa, viajado, feito muita coisa. Quando eu assumi a gerência, eu iria ganhar agora como gerente. Então eu tinha que deixar de atender os meus clientes para treinar um corretor do zero e fazer esse cara vender. Foram 4 meses sem receber um centavo, porque a equipe não vendia. Entendeu? Só que aí, mais uma vez, minha esposa, dessa vez ela quis se desesperar. Aí eu disse, agora, tinha calma. Que vai dar certo. Agora sou eu que vou... Nós estamos fazendo tudo o que tem que ser feito e vai colher fruto. Cara, quando começou a primeira venda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta só um negocinho pra destravar, né? Quando poxa, destrava... cara, é impressionante. E depois disso ninguém segurou mais a gente. Entendeu? Aí tiveram outras equipes dentro da empresa, eram 4 gerentes. E a gente disputava, cara. E assim, vai ter o podcast de Cris, né? Mas Cris que era a rival que mais encostava, mas sempre perdia. Entendeu? Então eu botei a meta. Teve um ano que eu coloquei a meta de ganhar os 4 trimestres e eu ganhei e nós ganhamos os 4 trimestres. Porque a gente, assim, dava o sangue, trabalhava mesmo e conseguiu se dar bem como gerente. E diretor? Diretor foi depois da decisão de Dani de ir para Fortaleza. Só que a diretoria já foi meio de supetão, né? Dani tem as conexões lá dela com Deus e Deus dá uma ordem para ela e ela vai. Abraão. Tipo assim, desse jeito. Tipo, talvez eu vi ela falar uma vez na vida de Fortaleza. Entendeu? Eu sempre falava de Fortaleza, mas botar Cristiano Cipaúa para ir, outra pessoa para ir, de repente eles tomam a decisão de ir. Aí precisaria dos diretores aqui. Aí foi que nós recebemos o convite. Olha o desafio. Para dirigir a empresa. Então eu que era responsável por uma equipe, Cristiano Cipaúa responsável por outra, agora nós seríamos responsáveis por todo o time da Triunfo Imóveis. Entendeu? E não só na questão de venda, porque a Triunfo ela não é vendas. Entendeu? A Triunfo é pessoas. Então o nosso desafio do dia a dia aqui não é vender, não é eu sentar contigo aqui na mesa e a gente assinar um contrato, mas não, é fazer isso de uma forma onde você se sinta a parte principal aqui, entendeu? O nosso foco é na pessoa, depois a gente vê o contrato. Então, se você vê isso hoje aqui dentro da Triunfo Imóveis, entre os corretores. Tanto que aqui ninguém tem carteira assinada, aqui ninguém é obrigado a estar aqui, mas os corretores que estão aqui dentro estão porque eles querem estar aqui.
entendeu? Eu te arrisco a dizer que a Triunfo Imóveis hoje, com 20 corretores, é uma das maiores em número de corretores, entendeu? Não quero dizer nós temos uma venda expressiva muito boa, mas assim, esse corpo, esse time, as pessoas é que fazem essa casa estar de pé, entendeu? Então você assumir isso, manter essa essência, foi desafiador. Imagino. Cara, e assim, é bonito ver essa história, porque a gente vê hoje onde a Triunfo está, o que a Triunfo se tornou, e você faz parte dessa história, é o diretor hoje aqui, e, cara, a gente já está há um tempinho, né? Já está quanto tempo, hein? Já está mais de 1 hora, né? 1h10. Então, pra gente... Passa rápido. Passa rápido, né? A gente ia mais longe aqui, porque eu tô controlando aqui que eles estão me passando. Mas... Cara, pra gente encerrar, queria que tu deixasse uma mensagem sobre isso, sobre essa história. O que tu gostaria de falar para as pessoas? A mensagem que eu diria é, assim, ter muito cuidado com a sua essência, entendeu? Com a sua e com a dos seus filhos. É a próxima geração. Eu tenho esse cuidado com a Mariana, entendeu? De saber valores básicos, como você ver um adulto em pé, levantar, sair da cadeira e colocar o adulto para sentar. Você vê uma pessoa passando com uma sacola, pega essa sacola da mão dela e ajuda ela a chegar lá no ponto dela. E assim, engolir sapo, que foi um tema... Às vezes você vai ter que aprender a engolir sapo, que eu acho que hoje é o mais difícil, para você poder crescer com seus desafios, entendeu? Então, a mensagem que eu dou é essa: você buscar na sua essência de fazer o melhor naquilo que está dentro do seu alcance. Não o melhor para as pessoas, mas o melhor para você a cada dia. E dentro das suas condições. Não tendo o Radal, não tendo o Raoni como comparação, mas você tem que amanhecer amanhã melhor do que você é hoje. Que bom. Então, a gente vai encerrando. Foi um ótimo bate-papo. A gente ia até mais. Mas aí já está 1 hora e pouco de conversa. E a gente vai ter outras oportunidades. Na próxima vai ter a melancia. Vai ter a melancia. Tem que ter a melancia para a gente falar desse rapaz lá de Arari, que veio lá do Arari para hoje ser o diretor de uma das maiores imobiliárias do Nordeste. Do Nordeste. Eu Estamos ia falar. Em 3 estados já. Eu acredito que seja a maior do Maranhão, mas uma das maiores do Nordeste. E já do Brasil e quem sabe do mundo. Eu creio. É claro. Eu creio. Já tem um pé em Orlando. Já tem um pé em Orlando. Para quem não sabe, a Triunfo já tem um pezinho em Orlando. Meu amigo, queria te agradecer pela presença aqui e dizer que as portas estão abertas. Até porque ser diretor daqui também, se não tiver, eu que vou embora. Mas eu queria te agradecer por esse bate-papo, foi muito legal. Eu acho que fluiu bem. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui até agora, né? Escutando esse bate-papo. Quantas mil pessoas online aí? Vai chegar o momento que... os 10 mil. Da próxima a gente vai começar a fazer ao vivo. Boa. Vamos lá, calma, a gente tá começando. Pronto, mas aí tu tem que fazer e não dizer que tá ao vivo. Deixa correr ao vivo. Mas vamos fazer. E, gente, queria agradecer para quem tá aqui até agora. E que vamos ter o próximo. Não sei quem vai ser o próximo, mas vai vir uma coisa boa aí na próxima. Tá bom? Um abraço e até mais. Vai. Pra cima deles. Pra cima deles.